Galera, hoje o assunto é daqueles que ninguém queria estar falando, uma notícia que abalou o futebol brasileiro e que muda completamente o cenário da seleção para a próxima Copa do Mundo. O atacante Rodrigo sofreu uma grave lesão no joelho e está oficialmente fora da Copa do Mundo de 2026. Sim, um dos principais jogadores da nova geração da seleção brasileira não poderá disputar o maior torneio do futebol mundial. E nesse vídeo eu vou explicar tudo, como aconteceu a lesão, qual é a gravidade, quanto tempo ele deve ficar fora, o impacto na seleção e também a emocionante mensagem que o jogador publicou nas redes sociais. Então fica comigo até o final porque essa história tem muitos detalhes. Tudo começou em um jogo do Real Madrid contra o Getafe CF. Rodrigo começou a partida no banco de reservas. Ele entrou em campo aos 9 minutos do segundo tempo no estádio Santiago Bernabéu. Pouco tempo depois de entrar, o atacante caiu no gramado, sentindo muitas dores no joelho. Foi um daqueles momentos que deixam qualquer torcedor apreensivo. Mesmo com dores, Rodrigo ainda conseguiu continuar na partida e permaneceu em campo até o apito final. Mas logo após o jogo veio a confirmação que ninguém queria ouvir. Depois de exames realizados pelos médicos do Real Madrid, o resultado foi extremamente preocupante. O clube divulgou uma nota oficial confirmando que Rodrigo sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior, ruptura do menisco lateral do joelho direito, ou seja, duas lesões sérias ao mesmo tempo. Para quem acompanha futebol, sabe que a lesão de ligamento cruzado anterior é uma das mais temidas por jogadores. É uma lesão que exige cirurgia e um longo período de recuperação. Na maioria dos casos, o tempo de recuperação varia entre 6 e 12 meses, e aí vem a pior parte. Com esse tipo de lesão e com a Copa do Mundo acontecendo em junho, praticamente não existe tempo suficiente para a recuperação. A competição será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, e a Confederação Brasileira de Futebol já foi informada oficialmente que Rodrigo não poderá disputar o torneio. Uma notícia devastadora para o jogador. E também para a seleção brasileira, Rodrigo vinha sendo presença constante nas convocações. Ele participou dos 4 últimos jogos da seleção. As partidas foram contra a Coreia do Sul, Japão, Senegal e Tunísia. E o desempenho dele foi muito bom. Ele foi titular em 3 desses jogos, marcou 2 gols e ainda deu uma assistência, ou seja, era um jogador que estava ganhando cada vez mais espaço dentro da seleção. Rodrigo também vinha sendo frequentemente convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. O treinador conhece muito bem o jogador, já que também trabalha com ele no Real Madrid. Essa relação de confiança fazia com que Rodrigo fosse considerado uma peça importante no planejamento da seleção para a Copa. Por isso, a ausência dele pesa ainda mais. Essa notícia também chega em um momento complicado da temporada do jogador. Antes mesmo dessa lesão, Rodrigo já havia ficado afastado dos gramados por cerca de um mês por causa de uma tendinite. Ou seja, o atacante vinha tentando recuperar ritmo de jogo e infelizmente acabou sofrendo uma das lesões mais graves do futebol. Rodrigo está em sua 7ª temporada, defendendo o Real Madrid. Aos 25 anos, ele já construiu uma carreira muito sólida no futebol europeu. Na temporada 2025-2026, ele soma 27 partidas, 3 gols marcados, 4 assistências, números que mostram sua participação importante no elenco do clube espanhol. A notícia rapidamente chegou à Confederação Brasileira de Futebol e o diretor de seleções Rodrigo Caetano lamentou profundamente a situação. Segundo ele, não se trata apenas da perda de um grande jogador dentro de campo, mas também de uma pessoa muito importante para o grupo. Ele destacou que Rodrigo é um atleta humilde, querido no elenco e considerado um dos pilares técnicos da equipe. Ao mesmo tempo, demonstrou confiança na recuperação do jogador. Segundo ele, Rodrigo ainda é jovem e certamente voltará mais forte. Depois da confirmação da lesão, Rodrigo usou suas redes sociais para se pronunciar e a mensagem emocionou muitos torcedores. Ele começou dizendo: mesmo sem entender, eu confio em ti. Depois revelou quanto essa lesão sempre foi um medo na carreira dele. Rodrigo disse que esse é um dos piores dias da vida dele, um grande obstáculo que o impede de fazer aquilo que ele mais ama, jogar futebol. Ele também falou sobre o sonho de disputar a Copa do Mundo, um sonho que agora precisará ser adiado. Mas apesar da dor e da frustração, Rodrigo mostrou muita força. Em sua mensagem, ele também demonstrou muita fé. Disse que, mesmo sendo um momento difícil, acredita que ainda viverá muitas coisas incríveis na carreira. Ele agradeceu todas as mensagens de carinho, orações e apoio que recebeu dos fãs e terminou dizendo algo que chamou muito a atenção. Isso é só um até breve. Deus continua no controle de tudo. Agora surge outra pergunta importante. Quem pode substituir Rodrigo na Copa? Ele vinha sendo uma das principais opções ofensivas da seleção brasileira. Sua velocidade, habilidade e capacidade de decidir jogos faziam dele uma peça estratégica.
Sem Rodrigo, o técnico terá que reorganizar o ataque. Isso pode abrir espaço para outros jogadores da nova geração, mas substituir um atleta com a qualidade dele não será fácil. Agora começa o desafio mais importante da carreira de Rodrigo, a recuperação. Lesões de ligamento cruzado exigem muita disciplina, fisioterapia intensa e paciência. Mas muitos jogadores já passaram por essa situação e conseguiram voltar ao mais alto nível. O Rodrigo tem todas as condições para fazer o mesmo. Ele é jovem, profissional e conta com uma das melhores estruturas médicas do futebol mundial. Mesmo com essa ausência na Copa, a carreira de Rodrigo ainda tem muitos capítulos pela frente. Ele ainda pode disputar outras Copas do Mundo, ainda pode conquistar grandes títulos com o Real Madrid e ainda pode ser protagonista da seleção brasileira por muitos anos. Essa lesão é um obstáculo, mas não define a história de um jogador. A lesão de Rodrigo é uma notícia muito triste para o futebol brasileiro. Perdemos um grande talento para a Copa do Mundo de 2026, mas também vemos um jogador forte, resiliente e cheio de fé. Agora começa uma nova batalha na carreira dele e milhões de torcedores estarão torcendo pela recuperação, porque o futebol quer ver Rodrigo brilhando novamente. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem deveria substituir Rodrigo na seleção brasileira? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tamo junto!